Oi, pessoal, bom dia. Vamos continuar com as nossas aulinhas online. E agora a gente vai passar para um outro gênero de bactérias associadas às infecções da pele, que é o gênero Streptococcus, ok? Então, os Streptococcus, eles são cocos gram-positivos, assim como os Staphylococcus, e muitos deles estão associados com infecções da pele, mas também de outros sítios anatômicos. Nós vamos trabalhar com a família, então, Streptococcaceae, então, diferente do Staphylococcus, que está na família Micrococcaceae, aqui muda a família, e nós vamos trabalhar com esse grupo aqui, o grupo 1, tá? Que são anaeróbios facultativos, certo? Onde está o gênero Streptococcus. Características gerais dos Streptococcus. Então, como eu já falei, são cocos gram-positivos, que podem estar aos pares, formando cadeias curtas ou cadeias longas, né? Então, vai variar de acordo com a espécie. Anaeróbios facultativos, como eu já havia comentado, são espécies imóveis e todas são fastidiosas, ou seja, todas precisam de meios de cultura contendo nutrientes extras para o seu crescimento. A maioria dos meios de cultura utilizados são o agar-sangue, né, para essas espécies. São espécies catalase negativa, então a gente viu que era o diferencial dos estafilococos, né, que são catalase positivas, e os streptococcus são catalase negativa. E por serem cultivados em agar-sangue, por conta da fastidiosidade, normalmente se observa um padrão de hemólise. Esse padrão de hemólise, ele é variável. Então, nós podemos ter o alfa-hemólise, né, onde vai acontecer, como vocês veem aqui na outra foto, o Streptococcus pneumoniae, onde a hemólise é parcial. A beta-hemólise, como vocês estão vendo aqui nessa figura, e aqui na outra, o Streptococcus pyogenes, que é uma hemólise total. E a gama-hemólise, que aqui só dá para ver a colônia crescendo, e aqui está representado pelo Enterococcus fecalis, que não é hemolítico, então ele não causa hemólise no sangue do meio de cultura agar-sangue. Então, aqui o exemplo de um Streptococcus, cadeia longa, né? Na coloração de Gram. E aqui uma fotografia eletrônica do Streptococcus mostrando, então, as cadeias, né, formadas, então, e também conseguimos ver o plano de divisão dessas células, né, que nós comentamos lá na aula de morfologia, tá? Então, por onde elas se dividem para formar essas cadeias. Bom, o Streptococcus ele foi amplamente discutido com relação à sua classificação, e no início eram dadas nomes para as cepas, né, para as espécies, de acordo com as doenças que elas causavam. Porém, isso caiu por terra, porque muitas doenças poderiam ser causadas por outras espécies desse mesmo gênero, ou até mesmo por outras bactérias. Então, classificou-se, né, em 1903, que as espécies seriam classificadas de acordo com a hemólise em agar-sangue. Porém, em 1918, ou melhor, comecinho de 19, né, foi introduzido os termos de hemólise alfa, beta e gama que eu mostrei para vocês há pouco. Entretanto, essa hemólise ainda foi um padrão um pouco aceito, ou aceito parcialmente, porque não era o definitivo, não chegávamos às espécies, não diferenciávamos as espécies somente com o padrão de hemólise. Então, em 1933, essa microbiologista, Rebecca Lansfield, descobriu que a partir das características antigênicas do carboidrato C na superfície das células bacterianas que eram beta-hemolíticas, poderia se classificar de acordo com esse padrão. Entretanto,
apenas alguns desses padrões são utilizados na área médica. Então, grupo A de Lancefield, grupo B de Lancefield, grupo C, D, F e G. As demais não são utilizadas, não tem importância médica ou veterinária, tá? Além disso, algumas espécies que não são beta-hemolíticas, como por exemplo o Streptococcus pneumoniae e os Streptococcus viridans, eles consideram-se como não agrupáveis pelo fato de não apresentarem uma classificação correta do carboidrato C. Então, aqui um padrão de hemólise para vocês conhecerem, né, que é o que eu falei para vocês, o beta-hemólise é a hemólise total. Então, aqui nós temos o Piógenes, né, sendo mostrado nessa plaquinha, tá? Assim como na anterior. A alfa-hemólise, que é uma hemólise parcial, então a hemoglobina é degradada apenas em biliverdina, enquanto que na hemólise total, que é a beta-hemólise, a biliverdina é degradada em bilirrubina, por isso que em volta da colônia bacteriana fica amarelado. Bom, então a gente vai começar a ver as espécies, né, de acordo com o gênero Streptococcus, e nós vamos iniciar pela Streptococcus pyogenes. A Streptococcus pyogenes é classificada como grupo A de Lancefield. Então, pela classificação do carboidrato C, ela é considerada grupo A de Lancefield. São beta-hemolíticos, né? Então, aqui embaixo tem uma foto específica do Piógenes mostrando essa beta-hemólise. Vejam que ela é uma hemólise total, mas ainda há a possibilidade de fazer uma sorotipagem, ou seja, quais são os anticorpos produzidos contra os epítopos dentro do gênero Streptococcus pyogenes. Então, temos como sorotipar a proteína M e a proteína T. Relacionado à patogenia, né? Então, muitas dessas bactérias que nós vamos trabalhar esse semestre, nós vamos correlacionar as características antigênicas, as características morfológicas com as doenças que elas causam, né? Como eu falei para vocês, a grande parte das doenças que nós vamos trabalhar são as doenças da pele, né? Porém, existem outras doenças que podem estar associadas a essas infecções. Então, iniciando com as faringoamidalites e as piodermites, né? É muito comum encontrar Streptococcus pyogenes causando faringoamidalite, principalmente em crianças até 15 anos de idade em ambientes escolares. Essa faringoamidalite ela é facilmente tratável, porém muitas vezes ela não gera um diagnóstico adequado devido à ausência de busca de atendimento médico. E aí o problema se dá com a evolução da doença. A doença pode evoluir para um quadro mais grave, podendo até causar meningite, septicemia, pneumonia e outras complicações. As piodermites, nós temos algumas doenças distintas, né? Uma delas é o impetigo e a outra é a erisipela. Vocês vão ver ali nas fotos que elas têm uma diferença. O impetigo ele é mais superficial e a erisipela ela é uma infecção considerada cutânea, então ela alcança, né, camadas mais profundas da pele, podendo atingir até o tecido adiposo na pele, certo? Então o impetigo ele tem um padrão mais de lesão mais seco, mais crostoso, e a erisipela ela tem um padrão de lesão mais úmida, né? Com bolhas, com presença de bolhas. Então, aqui seria uma foto do impetigo, né? Então, vejam que forma as lesões bem superficiais, crostosas. E aqui, um exemplo da erisipela. Então, dá pra gente ver até o padrão hemorrágico e a formação de bolhas nesse tecido. Nessa foto também a gente observa um local avermelhado, né, onde estão acontecendo os sintomas. Vejam que aqui é na pele de uma criança e a formação das bolhas, né, contendo pus e uma grande quantidade de bactérias nesse local. Uma das complicações da faringoamidalite que eu comentei ali anteriormente
são a escarlatina ou mesmo a fascite necrosante. A escarlatina, ela é uma doença mais sistêmica que apresenta alguns sintomas da pele relacionados a esse quadro que vocês estão observando na foto, que nós chamamos de rache cutâneo, ou seja, os vasos sanguíneos, eles são acometidos por uma disseminação dessa bactéria e eles passam a ficar com lesões nas suas paredes. Então, aparece esse padrão, né, de manchas na pele, tá? Além disso, o paciente apresenta muita dor articular, então ele tem dificuldade de caminhar, e também pode acontecer problemas neurológicos, né, principalmente na questão de dor, e também pode estar associada com comprometimento circulatório. Na fascite necrosante, que vai mostrar agora aqui nessa foto, vocês vão ver que a bactéria, ela atinge a fáscia muscular, então a gente tem um padrão de lesão mais profundo, né? Com pontos hemorrágicos, que a gente observa aqui, e pontos necróticos, por isso que é fascite necrosante, a infecção da fáscia, né, levando a um quadro de necrose. Se não for debridado essa lesão, ou seja, se ela não for tratada ou até mesmo retirada do ponto de vista cirúrgico, essa bactéria pode evoluir para um quadro de extensão e perda dos membros, amputação de membros, tá? Então, a evolução da doença seria a septicemia, né, que eu coloquei aqui embaixo, mas também pode haver amputação de membros. Outras doenças podem acontecer em decorrência da infecção pelos streptococos, mas após a sua resolução. Então, nós temos a febre reumática, que é uma doença autoimune, né? Inicialmente causada por um quadro de faringoamidalite, por Streptococcus pneumoniae, e gerando, então, um quadro de lesões sistêmicas, como vocês estão vendo nessa criança, com manifestações na pele e podendo ter comprometimento, inclusive, do sistema cardiovascular, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, espessamento da válvula mitral e hipertrofia, ó, a hipertrofia tá aqui, né? O músculo cardíaco aumentado, tá? Isso foi uma necrópsia de um paciente que veio a óbito por febre reumática. E um outro quadro que pode acontecer também é a glomerulonefrite, que é uma deposição de imunocomplexos nos glomérulos renais e pode ser causada tanto numa pós-infecção faringoamidalite como uma pós-infecção da pele. Então, por isso a importância do tratamento e diagnóstico adequado para essas infecções. Bom, essas bactérias, elas podem ter fatores de virulência os mais diversos. De uma maneira geral, os streptococcus, eles têm uma quantidade de fatores de virulência bastante elevada em comparação com outros gêneros bacterianos, mas cada espécie tem fatores relacionados de maneira específica. Então, eu separei para vocês aqui do Streptococcus pyogenes, né? Relacionados a cada característica ou cada classe de fator de virulência. Então, iniciando com as adesinas, né, que estão relacionadas com o padrão de adesão, nós temos 4 fatores: as fímbrias, as proteínas relacionadas a essas fímbrias, as proteínas F1 e F2, que também vão ajudar na adesão e podem ser secretadas no momento da aderência, e a proteína EPA. Já a ação antifagocitária pode ser dada pela própria proteína M, pela cápsula, né, de ácido hialurônico, pela proteína evasina C5A peptidase e pela SIC. Já relacionado com a disseminação dessa bactéria pelo organismo, nós temos 3 enzimas: a streptodornase, que é uma DNase, a streptokinase e a hialuronidase, que nós já vimos lá no vídeo do Staphylococcus. E com relação à toxicidade,
Nós temos a streptolisina O e S, que são citolíticas, então elas destroem células, tanto da pele como de outros tecidos, e a exotoxina pirogênica, que está relacionado com um quadro semelhante ao que nós vimos nos estafilococos, né, que é a síndrome do choque tóxico, porém aqui relacionada ao streptococcus. Então, um esqueminha para mostrar para vocês todas essas, né, características juntas. Então, nós temos as substâncias extracelulares, que ali eu classifiquei para vocês como toxinas. Nós temos, então, aquelas relacionadas com adesão, com superantígeno. Nós temos as relacionadas à adesão, né, as fímbrias, ok? Nós temos a cápsula antifagocitária, certo? O próprio peptídeo glicano também pode agir como um padrão de virulência, né, como fator de virulência, e a diferença no carboidrato C, né, da parede dessas cepas também pode ajudar como uma evasina. Então, se a bactéria muda esse padrão de carboidrato, ela pode escapar da defesa imunológica. No diagnóstico laboratorial, nós temos duas etapas. A primeira delas é o método rápido, que se realiza pela pesquisa do anticorpo, ou melhor, do antígeno do grupo A de Lancefield, né? Então, naquele padrão, né, para tipagem bioquímica. Esse teste ele é feito através de uma aglutinação em lâmina, como vocês estão vendo aqui abaixo. Então, existe o kit, né? Os anticorpos específicos para cada padrão, então do tipo A, do tipo B, do tipo C e assim por diante. E aqui na plaquinha ao lado vocês observam, então, a aglutinação acontecendo no grupo A e não sendo observada nem no B, nem no C, nem no D, nem no F e nem no G, ok? Então, a gente só observa a aglutinação no A, então comprovando que é um Streptococcus do grupo A de Lancefield. Porém, apesar de serem poucas as cepas que não que estão dentro desse padrão, né, de grupo A gente ainda realiza a cultura, faz o isolamento e realiza a identificação laboratorial. Então, eu vou fazer o GRAM, né, e vou identificar que são cocos GRAM positivos. Eu vou semear em agar-sangue, observar o padrão de hemólise, que no caso dos Streptococcus pyogenes é beta-hemolítico, e vou fazer o padrão da catalase, que para todos os Streptococcus é negativo. Então, eu consigo chegar nessa espécie, né, Streptococcus pyogenes. Um outro exemplo de bactéria importante para esse grupo, para esse gênero, é o Streptococcus agalacti. O agalacti foi por muito tempo associado com colonização, né, bacteriana apenas, ou seja, ele só estaria presente como microbiota transitória, porém, percebeu-se que essa colonização poderia gerar um quadro de infecção, principalmente em gestantes ou mulheres pós-parto e em neonatos. Então, a classificação dos Streptococcus é do grupo B de Lancefield. Aqui está o padrão, né, da bactéria no meio de cultura, então ela forma cadeias curtas ou longas, como vocês estão vendo aqui nessas fotos. E eles também são beta-hemolíticos, aqui tem uma foto específica do agalacti no meio de cultura. Então, com relação à patogenia, essa espécie bacteriana está associada com quadros de doença tanto em neonatos como em gestantes. A principal causa de contaminação são os partos naturais, onde o bebê então atravessa o canal do parto e se contamina com a bactéria, né? Na mãe, pode haver contaminação, e a gente vai falar daqui a pouquinho, mas normalmente ela está colonizada com essa bactéria no trato genital. Assim, essa bactéria então vai colonizar a criança, principalmente pela mucosa respiratória,
e como a criança não tem imunidade, ela então tende a causar infecção. Trato respiratório, quadro de pneumonia, do trato respiratório evolui para meningite e com isso acaba alcançando um quadro de septicemia ou sepse e potencial choque séptico. Então esse bebê ele vai ter todas as consequências graves da infecção por essa bactéria acontecendo ao mesmo tempo devido à falha na sua imunidade. Antigamente ocorria a padronização do procedimento tratando a mãe durante a gestação quando esta fosse positiva nos exames de triagem para os streptococcus beta-hemolíticos do grupo B. Porém, hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Ginecobstetrícia determinaram que o tratamento não é realizado na mãe previamente, apenas durante o parto. Utiliza-se, então, a medicação para evitar que essa bactéria atravesse, né, as mucosas da criança numa quantidade grande e que isso então seja o suficiente para tratar a criança caso ela comece a manifestar os sintomas relacionados à infecção. E aqui mostra um pouquinho do quadro nos adultos, né? Então, nessas mulheres que tiveram um pós-parto, né? Então, pode acontecer um quadro de endometrite, pode acontecer um quadro de bacteremia ou mesmo um quadro mais simples de infecção do trato urinário, que podem complicar, né, e gerar quadros mais graves como esses que vocês veem aqui. Nessa figura abaixo, foi retirada de um artigo, né, produzido associado a esse quadro de infecção em crianças, e mostra então a bactéria se relacionando no processo de colonização, tá? Do trato vaginal na mulher, tá certo? Então, quando essa colonização acontece e a mulher não está gestando, normalmente isso não está associado com infecção e essa bactéria ela segue um padrão de microbiota normal. Mas quando essa colonização acontece e a mulher está numa fase de gestação, ela pode ser contaminada durante o parto e também pode contaminar a criança. Então, nesse caso, né, nós estudamos os fatores bacterianos relacionados tanto ao hospedeiro como à bactéria e identificamos quais são os possíveis fatores que vão associar na infecção por essa espécie. Aqui vocês observam um resumo dos fatores de virulência dessa bactéria, né? Então, a gente tem os fatores relacionados à colonização, à adesão, né? Então, aqui as fímbrias e todas as proteínas associadas. Nós vemos também a secreção de alguns compostos, né? Como a fibronectina, que vai ajudar na invasão, a capacidade de formação de biofilme dessa cepa bacteriana mostrada aqui embaixo, tá? Então, todas essas características aqui relacionadas ao agalacti vão favorecer com que ele colonize e permaneça ligado a essa mucosa, portanto, é um fácil agente associado a essas infecções. Aqui vocês observam, então, o diagnóstico laboratorial. Como eu comentei lá para o Streptococcus pyogenes, eu posso fazer também o teste de aglutinação em lâmina para o agalacti. E aqui a gente observa, então, nesse pocinho 2, que seria o B, né, a identificação do grupo B, ok? E aqui também, na letra A, né, a reação positiva para o Streptococcus agalacti, que foi um trabalho realizado numa pesquisa de mestrado. Mantendo-se, então, a cultura e a identificação, eu vou pegar, né, solicitar
o material clínico. No caso do H-Lacti em gestantes é feito através de coleta por suave perianal e perivaginal. E no bebê eu posso fazer qualquer secreção respiratória ou até mesmo no sangue. Eu vou realizar então a coloração de Gram, né, para identificar os cocos Gram positivos. Depois semear a bactéria no agar-sangue, identificar as colônias beta-hemolíticas e fazer a catalase negativa. Se vocês observarem, esse mesmo padrão clínico, esse mesmo padrão de diagnóstico que nós estamos vendo, é igual ao do Piógenes, porém no Piógenes a gente tem a diferenciação pela sorogrupagem de Lancefield, e aqui a gente tem, né, para o tipo B de Lancefield. Outro teste pode ser realizado com bastante frequência na rotina clínica é o teste de CAMP. CAMP é a sigla para os pesquisadores que padronizaram essa técnica, Christie, Atkins e Munt Peterson, em 1944. Essa técnica ela é realizada através de uma cocultura, utilizando o Staphylococcus aureus, que libera uma beta-toxina durante o seu crescimento. Então, aqui está a estria de S. aureus, né, apontada aqui pela seta, e uma colônia da amostra que a gente quer identificar, que no caso aqui é o Streptococcus agalacti, porque houve a formação do que vocês estão vendo aqui, que nós chamamos de hemólise sinérgica, ou sinergismo de hemólise. Então, numa amostra negativa, nós observamos aqui a estria de Staphylococcus aureus e as estrias da cepa que eu quero identificar, certo? Não houve sinergismo, enquanto que na amostra positiva, nós observamos o sinergismo no contato com as duas cepas. Portanto, essa amostra que foi testada aqui é Streptococcus agalacti, e essa que foi testada aqui não é Streptococcus agalacti. Outra espécie que nós vamos trabalhar é Streptococcus pneumoniae. A pneumonia, diferente das outras duas espécies aqui relacionadas a infecções de pele e mucosa, ela está relacionada, como o próprio nome já diz, a um quadro de infecção respiratória. E essa cepa, ela é alfa-hemolítica, ou seja, ela faz uma hemólise parcial, né? Fica esverdeado em volta da colônia, ok? Por ser alfa-hemolítico, ela é não agrupável pelo esquema, né? Pela sorotipagem de Lancefield, ok? Então, a gente não consegue fazer aquele teste da pesquisa do carboidrato C. Outra característica importante dessa cepa, que nós popularmente chamamos de pneumococo, é que ela é agrupada aos pares, já vou mostrar uma foto para vocês, e ela tem um formato lanceolado, ou seja, como se fosse uma lança, tá? E na macrocultura, pela liberação de uma substância chamada autolisina, que é um fator de virulência, as colônias aparecem de maneira achatada, então elas não ficam elevadas, né, no meio de cultura. Então, aqui vocês veem duas fotos do Streptococcus pneumoniae, mostrando bem a característica em par, né, e as cepas, elas são meio pontudas na sua extremidade, tá? Aqui dá para ver também, né, essas cepas mais pontudas, um aspecto de lança, ok? Então, por isso elas são chamadas de lanceoladas. Qual seria a patogenia do pneumonia? Então, pneumonia ele não está associado apenas com pneumonia, mas ele pode trazer também outras complicações respiratórias, como, por exemplo, a otite, que eu ilustrei aqui nessa figura, a mastoidite, a sinusite e a meningite e septicemia, que é um quadro já relacionado à disseminação, né, pelo sangue, chegando às meninges. Os fatores de virulência dessa espécie principais estão relacionados à cápsula, então é uma espécie encapsulada,
bem como essa proteína chamada PSA-A, que é uma adesina que ajuda na adesão aos pneumócitos. Também um fator de virulência com a evasina, né, que inibe a IgA secretora na mucosa, e uma toxina chamada pneumolisina. Essa pneumolisina, ela tem um padrão antifagocitário, ela vai diminuir a atividade dos neutrófilos e diminuir a movimentação ciliar. Então, faz com que o paciente que tem essa bactéria no trato respiratório inferior, ou seja, nos pulmões, ela deixe de fazer a sua depuração normal da secreção e acabe acumulando essa secreção, como foi visto no slide anterior. Então, aqui mostrando um resumo desses fatores de virulência, né? Aqui as secreções que ela libera, que nós vamos chamar de citotoxinas, né? Então, diminuindo o neutrófilo, a atividade das células ciliadas, e entre elas nós temos a principal, que é a pneumolisina. Nós temos a cápsula, que está aqui listada para vocês, e a autolisina, que faz aquela característica de deixar as colônias achatadas. Então, esses três principais fatores de virulência fazem com que a gente identifique, né, mais facilmente essa cepa em laboratório, e são os três principais fatores relacionados também com o quadro patogênico. Então, no diagnóstico laboratorial, nós vamos fazer a cultura, né? Vamos fazer a coloração de Gram, certo? Observar o coco Gram positivo, mas lembrando que são pares, né? Então, num esfregaço, por exemplo, de um lavado broncoalveolar ou até mesmo num escarro, nós vamos observar os diplococos, certo? Observar, então, o padrão de hemólise em agar-sangue, que é alfa-hemolítico, e a presença, então, do teste de catalase negativo. Para finalizar, pode ser, então, realizado a identificação bioquímica, que também faz parte do diagnóstico laboratorial, com o teste de bilisolubilidade, que é um teste onde se acrescenta bile no meio de cultura, num caldo, e a gente observa que o Streptococcus pneumoniae, ele consegue fazer a lise dessa bile, né? Então, ele transforma o meio num meio transparente, enquanto que as cepas que não fazem lise, o meio fica turvo. E outro teste que é bastante comum para se realizar é o teste da sensibilidade à optoquina. O Streptococcus pneumoniae, ele é uma bactéria sensível à optoquina. Então, a gente observa um halo de inibição, onde não há crescimento da bactéria ao redor do disco de antibiótico. Enquanto, se vocês olharem do lado direito da figura, onde eu semeei Streptococcus mitis, que é resistente, ele cresce ao redor do disco, né? Então, isso indica que ele é resistente a esse antibiótico. Então, fechando essa parte do Streptococcus, vocês podem realizar uma tabela, né, para diferenciar essas três espécies e podem, então, colocar desde as características macromicroscópicas, a sua identificação bioquímica, os fatores de virulência e podem, então, também diferenciar de acordo com o diagnóstico e a patogenia. Lembrando que o diagnóstico laboratorial ele é extremamente importante na microbiologia para fazer esses testes e ele é o mais utilizado ainda, apesar de termos técnicas moleculares que podem ser bastante eficazes na identificação dessas espécies. E também, pelo fato do tipo de suspeita clínica, nós conseguimos também associar cada espécie, né, vista aqui, a Piógenes, a Galacti e a pneumonia, com as doenças que elas causam, certo? Então, dependendo da doença, eu já suspeito de um tipo de infecção. E é isso, então, que a gente tinha para conversar a respeito do Streptococcus. Todos os Streptococcus que nós vimos, o único que possui vacinas é o pneumococo. As duas vacinas disponíveis para o uso é a vacina conjugada pneumocócica contra 13 sorotipos da bactéria
e a vacina polissacarídica pneumocócica contra 23 sorotipos da bactéria. A polissacarídica é a mais utilizada, inclusive é disponível pelo SUS para vacinação em massa, porque ela é responsável porque esses 23 sorotipos são responsáveis por mais de 90% das infecções por esse grupo de bactérias, né? Como esse padrão que está listado para vocês no slide. Então, essa vacina é a que nós recebemos e a que gera, então, a imunidade após no máximo 2 anos de vida da criança, para que ela não evolua para os quadros de pneumonia e meningite por pneumococo. Agora a gente vai falar um pouquinho também dos enterococos, que é um grupo de coco gram-positivo também, porém ele foge um pouco o padrão de infecções relacionadas à pele e vai evoluir para quadros mais graves como bacteremia. Então, o gênero Enterococcus são consideradas bactérias entéricas, né? Apesar de serem cocos gram-positivos, elas não estão relacionadas à pele. Nós temos pelo menos 12 espécies já descritas, e dessas espécies, 2 delas, o Enterococcus fecalis e o Enterococcus faecium, são as mais importantes, em especial fecalis por estar associado a 85 a 90% das infecções por esse gênero. São classificadas no grupo D de Lancefield, apesar da maioria das espécies ser gama-hemolítica, ou seja, não hemolíticas. Porém, como já foi descrito espécies beta-hemolíticas, foi possível, então, identificar essa classificação e gerar, então, esse padrão, né, de diagnóstico para esse gênero de bactéria. Essas espécies também apresentam-se com um padrão de diplococos, como vocês estão vendo aqui, porém as extremidades são mais arredondadas, o que diferencia do Streptococcus pneumoniae, e também pelo fato das contaminações normalmente serem em sítios anatômicos diferenciados. Então, dispostas em pares, cadeias curtas, também são anaeróbias facultativas e também são fastidiosas, como nós vimos para os streptococcus. Podem ser transmitidas em ambiente hospitalar, então são importantes agentes de infecção relacionados aos serviços de saúde, né, da assistência à saúde. Os fatores de virulência delas são pouco conhecidos, porque a maioria das infecções elas acabam sendo subclínicas ou não notificadas, e isso dificulta o conhecimento da relação da patogênese. O que se sabe é que elas são capazes de produzir bacteriocinas, ou seja, elas se multiplicam e suprimem a microbiota normal do ambiente, e isso faz com que, então, elas se tornem tanto resistentes a antimicrobianos de ação ampla para a maioria das bactérias que causam infecções sistêmicas, como também acabam ficando sozinhas na infecção, né, não competindo por sítios de ligação ou por nutrientes com outras bactérias. Então, elas são consideradas naturalmente resistentes à terapêutica, ou ainda há a possibilidade de adquirir plasmídios que podem trazer mais genes de resistência. Então, as infecções hospitalares, em torno de 10% delas são causadas por esse gênero, Enterococcus. Os sítios anatômicos relacionados é o trato urinário, peritoneal e cardíaco, mas em especial o urinário, podendo então entrar, né, penetrar nas vias através dos catéteres urinários ou catéteres intravasculares. Um dos grandes problemas do gênero Enterococcus, então, é que os pacientes tornam-se suscetíveis a essa infecção devido ao uso de antibiótico terapia de longo espectro, né? Então, antibiótico terapia mais prolongada, que acaba então por suprimir todo o crescimento microbiano e
aumentar as chances, então, do enterococcus em se expandir e se disseminar. A principal doença associada, como eu falei para vocês, é a septicemia e acaba, então, gerando um quadro de endocardite, que vai, então, ser, na maioria das vezes, subclínico e de difícil identificação. Para que a gente conheça um pouco mais sobre a endocardite, eu trouxe esse quadro, né, de um artigo científico que trabalha com endocardite bacteriana, e ele descreve, então, os sintomas mais comuns nesses quadros de endocardite, né? Então, a gente observa aqui a febre em até 85% dos pacientes, calafrios, né? A anorexia em até 55% dos casos, mal-estar e dispneia também são bastante relatados, assim como a cefaleia e outros sintomas que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Porém, os sinais clínicos, além da febre, vão estar relacionados com as alterações cardíacas, né? Então, sopro ou mudança ou aparecimento de um novo sopro, se o paciente já faz acompanhamento cardiovascular, o aparecimento de anormalidades neurológicas, né? Uma vez que eu trato o sistema cardiovascular, ele vai estar alterado, possibilidade de eventos com embolia, né? Uma vez que há a formação de microtrombos, esplenomegalia em grande quantidade e manifestações periféricas na pele, como, por exemplo, as petequias. Então, esses sintomas, né, esses quadros estão relacionados com endocardite e como são sintomas relativamente comuns em outras doenças, fica então a dúvida, né? Fica então a dificuldade para se chegar num diagnóstico clínico apropriado. Então, fechando essa análise, né, do enterococcus, eu fiz um resuminho clínico aqui, já que a gente discutiu pouco sobre essa bactéria, né? Então, estão relacionadas a IRAS, principalmente as infecções do trato urinário e peritonite, e na comunidade os quadros estão mais relacionados com endocardite, né? Então, endocardite tanto no quadro agudo como crônico, podendo levar o paciente a óbito antes do diagnóstico correto. E para fechar a nossa aula de hoje, eu fiz um quadro para vocês, né? Retirei ali do site do MSD Manuals, que é um site que trabalha bastante com diagnóstico e tratamento, e eu adaptei para nossa aula, colocando então aqui a classificação de Lancefield, né? Nós vimos uma espécie do grupo A, uma do grupo B, o pneumonia que não é agrupável e uma do grupo D. O padrão de hemólise, as doenças associadas, então agora para vocês terem uma visão mais geral, né? Porque a gente falou inicialmente que são infecções, bactérias relacionadas a infecções da pele, mas a gente tem outras tantas complicações que podem estar relacionadas a essas bactérias e as drogas que são utilizadas para o tratamento. Com relação a essas drogas, é o quadro que a gente tem mais atual, levando em consideração as drogas disponíveis. Obviamente que nesse perfil vão surgindo algumas bactérias resistentes e esses medicamentos eles têm que ser adaptados para o tratamento da infecção. Levando em consideração que já há alguns quadros de resistência pré-estabelecidos, como é o caso para o enterococcus, aqui eu coloquei para vocês o VRE, que é um grupo de bactérias resistentes à vancomicina, já estão disponíveis opções terapêuticas, né, no caso de identificação de uma cepa resistente ou multiresistente, como é conhecida, causando infecção. Então, no quadro de endocardite, né, o tratamento é em esquema terapêutico, ou seja, mais de uma droga, né, porque é uma infecção grave, mas se for identificado que a bactéria é multiresistente, aí são utilizadas, então, esse esquema terapêutico que está na chave aqui para vocês, ok? Então, tanto nas
nas espécies de infecção, né, nas bactérias que causam infecção simples, na pele, né, quadros mais simples, como nos quadros mais graves, há então toda a padronização para o uso dos antibióticos, para que eles sejam então eficazes e evitem uma complicação ou uma consequência mais grave dessas infecções. E assim então a gente finaliza essa aula dos cocos gram-positivos, né? Em especial dos gêneros Enterococcus e Streptococcus, fechando essa parte de bactérias que causam infecções da pele.